Nós queremos encerrar o mês da família agradecendo a Deus pela sua família, e queremos dar uma palavra a você que tem estado conosco todos os domingos, você que é membro desta igreja, você que está aí com a sua família passando uma dificuldade. Sabemos do momento em que nós estamos vivendo, um momento difícil, mas nós queremos lembrar a você que Deus, Ele é autor da família. Deus é aquele que está ali todos os dias, lutando lado a lado para preservar a sua família. E nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Mateus, no capítulo de número 7, é um texto muito conhecido dos irmãos. Mateus, capítulo 7, nos versos 24 ao verso de número 27. Diz assim, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24: Todo aquele que, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, eu compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, porque foi grande a sua queda. Curva sua cabeça nesse instante, vamos orar, falar com Deus. Ore pela sua família, pelo seu lar, pelo seu esposo, sua esposa. Ore pelos seus filhos agora, neste momento em que nós estamos atravessando. Nosso Deus, querido Pai, te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Pai querido, por esta rica oportunidade, pela tua palavra, Deus. Senhor, fala aos corações, abençoe lares, famílias, o qual estão participando, Deus, desse culto online, e que a tua presença do teu Espírito esteja sobre cada família, abençoando, sustentando, guardando e livrando o Senhor desta pandemia, deste mal que tem assolado o nosso país, a nossa nação, o nosso estado, o nosso município. Guarda, Senhor, como tu guardaste o teu povo no passado. Guarda as famílias, livra do perigo e do mal. Nós te oramos assim em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Ao ler este belo trecho, irmãos, sobre o que é feito na areia e o que é feito na rocha, nós não podemos nos esquecer da família prudente, né? E da loucura, da insensatez, daquele que obedece e daquele que não obedece. Aí nós podemos aqui nesta noite tirar algumas lições para a nossa vida, para a sua vida, para o seu lar também, meu querido. Deus, Ele tinha na criação um plano que começou na família, porque o nosso Deus, Ele não é uma pessoa divina, exibida, que por capricho Ele fez o mundo e aí começou a brincar com as coisas que fez. O Senhor nosso Deus, Ele tinha um propósito. Deus, Ele queria o melhor para cada um de nós. O seu amor, a sua graça estava à nossa disposição. Mas o plano de Deus foi frustrado devido à desobediência. O plano de Deus foi frustrado por causa da desobediência do homem. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você que está nos ouvindo nesta noite. Que nota você daria à sua família hoje? Eu gostaria que você pudesse refletir neste exato momento. Que nota você daria à sua família? De 0 a 10. Qual seria a nota da sua família?
Mas Deus, Ele não fez um sistema de nos destruir automaticamente, irmãos, numa desobediência. Não é porque nós desobedecemos, Deus falou, ó, acabou, pronto e está acabado. Não, Ele nos fez a sua imagem, Ele nos fez a sua semelhança, e o seu propósito ainda está ao nosso dispor, ao seu dispor nesta noite, e foi gloriosamente completado, irmãos, por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nesta noite, eu gostaria que você pudesse entender o que Deus Ele quis nos dizer aqui nesses versos. Pois aquele que escuta as minhas palavras, não adianta só ouvir, não adianta vir somente à igreja, não adianta somente ler a Bíblia em casa, no seu lar, na sua família, para os seus filhos. O Senhor nos diz que nós precisamos o quê? Praticar esta palavra, obedecer esta palavra. Há muitas pessoas que estudam a Bíblia, leem a Bíblia, mas elas não colocam em prática. E ele diz aqui que ele vai se assemelhar àquele homem, todos aqueles que ouvem e as praticam, ele faz uma semelhança ao homem prudente, que edificou a sua casa, a sua família, sobre a rocha. E quem é essa rocha? É Jesus Cristo, é Jesus. Ele precisa ser o centro da sua vida, do seu lar, da sua família. Irmãos, o poder criador da palavra de Deus será sempre uma bênção nas famílias, se realmente dermos ouvido à palavra de Deus. Mas eu quero chamar a nossa atenção para que essa obediência, ouvir e praticar, não é somente alguns dias ou alguns momentos da nossa vida. Essa obediência, ela precisa ser diariamente, todos os dias, todo momento da nossa vida. As famílias, elas enfrentam conflitos que começam pelo mau uso da palavra de Deus. As famílias estão enfrentando conflitos porque não existe mais carinho, porque não existe atenção, não existe mais respeito entre o casal ou os filhos vice-versa, não respeitam mais os pais, e a gente está vendo o que está acontecendo. E aí eles entram em choque nos relacionamentos, por causa das dificuldades nas quais elas ficam presas anos e anos. Isso aconteceu na vida de dois irmãos, Esaú e Jacó. Até que um dia, querido, eles puderam se perdoar, e aí tudo ficou tão simples. Hoje em dia as famílias, infelizmente, muitos casais não conseguem se perdoar, e fica remoendo o problema ano e após ano. Em Provérbios, no capítulo 15, no versículo de número 1, diz que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Você já viu, esposa, como você tem respondido à sua esposa? Você já viu, esposa, como você tem respondido ao seu esposo? Você já viu, filho, como você tem respondido aos seus pais? E o Senhor nos fala o que em Provérbios 15, 1? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura realmente suscita a ira. E nós podemos ver, meus amados irmãos, os conselhos dentro da palavra de Deus, porque certamente se nós olhássemos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós venceríamos muito mais cedo. E por que muitas das vezes nós nos demoramos a vencer? Sabe por quê? Por causa da dureza do coração do homem. A dureza do coração do homem. Uma discussão, muitas das vezes, irmãos, nós ficamos remoendo isso meses, dias, semanas, e não liberamos realmente o perdão. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar também aqui nesse texto, que a Bíblia diz que quando ele ouve e quando ele pratica, ele está edificando o seu lar, a sua família, sobre a rocha. E quem é a rocha? É Jesus Cristo. Muitas pessoas, querido, pensam que se forem bonzinhos, pregarem religião,
elas terão como recompensa a vida eterna. Na verdade, a nossa fé, ela precisa estar fundamentada em Cristo Jesus, porque todos nós receberemos o juízo. Irmãos, nesta noite, a Bíblia diz que aquele que ouve e coloca em prática aquilo que aprendeu, não o que age com imprudência ou superficialidade. A obediência, irmãos, é o sólido fundamento para que nós possamos resistir às tempestades da vida. A obediência. Você já viu que quando um pai ou a mãe fala com o seu filho e aquele filho não obedece, a gente vê o que acontece com aquele filho de desobediência. Então, nesta noite, querido, o que Deus ele quer que nós aprendamos é como construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Em que você tem construído a sua casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Se nós víssemos alguém construindo a sua casa somente sobre a areia, talvez nós estaremos dizendo que aquela pessoa ela é tola. E nós sabemos que precisamos de fundamentos, de pedras como base. Aqui, a fundação de nossa igreja, tivemos muitas e muitas pedras, para que hoje nós pudéssemos ter este templo erguido. Assim, também é a vida de um casal, de uma família. Tem que ter uma fundação, uma coisa bem sólida. Certamente não aguentam, se não houver uma boa fundação, uma solidez, elas não vão suportar, elas não vão aguentar, até mesmo uma chuva até mais fraca, quanto mais uma tempestade que vai abater sobre esta casa. Casamentos por interesse é o que mais estamos vendo hoje, casamentos por interesse, jovens que estão fugindo de casa, é ou não é? Famílias em crise, e aí nós vemos que esse jovem está passando por problema em casa, a família está em crise, eles fogem para um casamento, assim estão construindo os seus casamentos, ou casamentos sem a bênção de Deus, casamentos sem o consentimento de Deus, sem a oração, casamentos sem os fundamentos bíblicos. É o que nós estamos vendo hoje, vivendo, querido, a superficialidade de relacionamentos, famílias cujo Deus é o dinheiro, família cujo Deus é a fama, família cujo Deus é o sucesso, e estão profeticamente enquadrados em uma ruína e desolação, querido. É o que está acontecendo na vida de muitos casais. Mas eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, há esperança para a família. Há esperança para a família, mas aquela família, ela precisa estar fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo, a rocha dos séculos. Nós vimos aqui o verso também 25 que diz: desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava edificada sobre a rocha. E nós vamos perceber que no verso de número 26, os mesmos problemas, amados, que acontecem na família A, na família B, na família C, acontecem em todos os lares, em todas as casas. Talvez algumas pessoas dizem assim: ah, mas o meu problema é assim, ah, mas o meu problema... Aqui nós vemos que os problemas são todos iguais, são as tempestades, são as dificuldades. Ele diz aqui: cai a chuva, corre um rio, assopra os ventos, e aí combater aquela casa, mas ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela não se deixou se levar sobre os princípios, os padrões que o mundo tem exercido sobre a influência no lar de muitas pessoas. Ela não caiu porque ela não deixou que os padrões do mundo invadissem a sua casa, o seu lar. Mas o verso 26 é o contrário: mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, ele não cumpre. Ele diz que faz uma comparação a um pai, a um chefe de família, o que? Insensato, que edificou a sua casa.
sobre areia. Irmãos, há esperança para a sua família nesta noite. Eu quero dizer isso para você. Pastor, minha família está em crise. Mas você pode recuperar. Você pode abençoar a sua família nesta noite. Há esperança, a rocha dos séculos, não importa a mudança do século, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele não muda, ele não varia, querido. Não é conforme as estações. Não. É possível que o século, nesse milênio, queira solucionar as suas dificuldades. Há muitas pessoas, muitas famílias querendo solucionar os seus problemas em crendices, superstições, em soluções mágicas. Mas a família que gastar tempo gradativamente no ensino da palavra de Deus, querido, ela vai continuar firme, ela não vai se abalar. Passe o vento que passar, tempestade que vier, ela vai permanecer firme. Assimilar o estudo é o resultado em amar a esposa, amar o esposo, amar os filhos, respeitar. Haja segurança, e aí nós podemos ver uma família sendo abençoada. Ali nós podemos ver os problemas sendo resolvidos, os conflitos sendo resolvidos, amados irmãos. Mas muitas pessoas querem resolver os problemas bebendo água consagrada, fitinha, toalha, coisas assim. Assim também foi lá no Jardim do Éden. Mas eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, somente obedecendo a palavra de Deus e ouvindo a voz do Senhor, nós podemos contar com a presença de Deus. E não é só hoje, mas é todos os dias da sua vida. A sua vida, a sua família. Eu quero te fazer uma pergunta, nós estamos caminhando já para o final. A sua vida familiar, ou a sua família, ela é uma bênção ou ela se encontra enferma? A minha pergunta é: a sua vida familiar, a sua família, ela é uma bênção ou ela se encontra enferma? Você tem como Deus um projeto pessoal de vida? Muitas vezes, muitas famílias não têm um projeto pessoal de vida com Deus. Muitas pessoas, muitos lares, mesmo membro dessa igreja, não têm uma vida, um projeto pessoal com Deus. Não oram juntos, não almoçam juntos, não falam com Deus juntos. Essa é a minha pergunta. A sua família, ela tem um projeto devocional diário com Deus? Você pai, você mãe, se preocupa em instruir o menino no caminho realmente que ele deve andar, porque quando ele envelhecer, ele não se desviará dele? Você pai, você mãe, tem se preocupado com isso? Eu sei que há uma preocupação muito grande do seu filho se formar, ser um doutor, ser alguém, ter um diploma, mas muitas das vezes nós não nos preocupamos com o nosso filho ou a filha ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Muitas das vezes nós não estamos preocupados com isso. E eu te convido a você a pensar nisso nesta noite. Se você não tem feito uma aliança com Deus, se você não tem feito uma aliança com Deus, eu convido a você a fazer isso nesta noite. Convide a sua família, querido, a fazer esta aliança com Deus. Faça da sua casa um templo de adoração ao Senhor nosso Deus. Faça da sua casa, da sua família, um lugar de adoração ao Senhor nosso Deus. Mas eu te convido a fazer todos os dias, diariamente, não só alguns dias da semana, não só este mês de maio, mas todos os dias, querido. Eu te convido a você fazer um convite à sua família. Leve a sua família a ver e ouvir, a ler coisas que vão construir o seu futuro, o seu lar estável com Cristo. Por que que muitas famílias estão sendo destruídas? Invista na sua família, querido. Gaste dinheiro com ela. A gente gasta dinheiro com tantas coisas, não é verdade?
mas muitas das vezes não investimos na nossa família, no nosso lar, querido. Eu estou caminhando para o final e eu gostaria de convidar a você nesta noite. Não importa o qual devastadora que possa ser a nossa presente situação. Eu sei que nós estamos passando por um momento difícil. Não importa o qual difícil e devastadora é essa nossa situação. Eu quero dizer em alto e bom som que a nossa esperança está somente em Deus. Você pode repetir isso, você que está aí na sua casa. Não importa o momento que nós estamos atravessando, essa pandemia, não importa esse vírus que está assolando o nosso país, o nosso estado, não importa o que está acontecendo no seio da minha família. Eu sei que alguns amigos, até mesmo entes queridos, parentes nossos, têm perdido pessoas para essa Covid. E às vezes nós não podemos nem ir lá nos despedir do nosso parente. Não importa, querido. Lembre-se de uma coisa: a nossa esperança está somente em Deus. Sabe por quê? Porque os seus recursos são infinitos. Que você nesta noite entenda essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que você entenda em Lucas, eu quero dizer em Lucas no capítulo 7, a partir do verso de número 48 também, 46, 47, 48, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? E não fazeis o que eu digo? Ele diz: qualquer que vem a mim e que ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou a sua família, que edificou a sua casa, cavou bem fundo, abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo o que? A chuva, vendo as dificuldades, bateu com ímpeto sobre aquela casa. Ela não pôde abalar. Sabe por quê? Porque estava fundamentada sobre a rocha. Assim, irmãos, é esse momento que nós estamos atravessando, essa Covid, este problema. Sabe por que você não vai ser abalado? Porque você está fundamentado sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E nós não podemos temer. Irmãos, que Deus realmente nos abençoe, que Deus abençoe a sua família. Lembrando, maio, a gente dá ênfase à família, mas a família é todos os dias. Todos os dias nós precisamos cuidar da nossa família, regar o nosso lar com amor, com carinho e com dedicação. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Lembrando, domingo